Vamos hoje dar uma confissão da nossa fé. Amém? Cada um no seu lugar agora. Nós vamos dar uma confissão da nossa fé em Jesus através da nossa cerimônia de Santa Ceia, onde nós nos lembramos da morte de Jesus. E quando se fala da morte de Jesus, tem um propósito principal. O propósito principal da morte de Jesus, irmãos, foi justamente para a nossa libertação dos nossos pecados. Glória a Deus. Porque se vamos morar com Deus, temos que odiar o pecado como Deus odeia. Jesus, ele nos deu, na vida dele, no ministério terreno dele, nós vamos ver que ele nos deu toda a oportunidade e esclarecimento para que nós enxergássemos os nossos pecados. Amém? Existe uma cegueira espiritual, existe uma ignorância quando nós praticamos o mal e achamos que não estamos praticando o mal. Glória a Deus. Isso é um ato de ignorância. E Jesus considera essa ignorância e espera pelo ministério dele, pelo trabalho dele, pela obra dele, no ponto mais alto da obra dele, que foi a crucificação, que nós fôssemos despertados em relação ao pecado. Não tem nada, objetivo maior de vocês aqui na igreja ou em qualquer igreja do que reconhecer os seus pecados. Não tem objetivo maior, não tem nenhum problema material que supere esse propósito de Deus, de que cada um de nós seja esclarecido pelo poder de Deus, porque o diabo, ele é tão astuto, o pecado, ele é tão maléfico que ele bloqueia a nossa capacidade de entendimento, e Deus, graciosamente, por todos os recursos espirituais, ele nos dá essa condição de livramento através de, primeiro, nós entendermos a nossa maldade, os maus pensamentos, os sentimentos ruins que nós guardamos dentro de nós. E enquanto Jesus está considerando a nossa ignorância, ao mesmo tempo ele está trabalhando para que o arrependimento ele venha, ele floresça, e nós possamos confessar Cristo, nós possamos reconhecer e reprovar os nossos erros, e nós possamos nos converter. E isso tudo já aconteceu com cada membro dessa igreja, amém? Esse processo, ele já aconteceu. Nós estamos aqui por quê, pastor? Porque entendemos a crucificação, porque entendemos o propósito, a nossa necessidade de salvação. Nós estamos aqui por isso, nós não estamos aqui por outra coisa. Estamos aqui porque queremos fortalecer uns aos outros, estamos aqui porque queremos dar o testemunho da nossa fé, para glorificar o nome do nosso Deus. Estamos aqui porque queremos aprender para poder ensinar. Não é simplesmente sair daqui e não aplicar o ensino do amor às pessoas. Nós temos que ensinar o amor às pessoas, amém? E eu vou explicar mais objetivamente o significado desse amor. Abra aí em Lucas 23. A partir do versículo que fala da crucificação de Jesus, no versículo 33, Lucas 23.
Lucas 23, versículo 33. Quem achou, diga amém. Lucas 23. Coloque a mão em cima da Bíblia assim, ó. Quem está sem Bíblia, se tiver uma Bíblia aí, irmão, vê quem está sem Bíblia. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos pedir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós sabemos o quanto necessitamos da salvação que foi produzida pelo Senhor. Um plano para os perdidos como eu. Um plano para pecadores como eu, que hoje tem a graça de crer, porque crer é uma graça de Deus, ter fé é uma graça de Deus. O Senhor nos concedeu essa graça, e na Santa Ceia, meu Pai, é praticada a fé, e é praticada com entendimento, porque nós sabemos que não houve um ato de amor tão grande, não houve uma vitória, um vitorioso tão grande como o Senhor Jesus. Foi o maior vitorioso de todos os tempos. O maior vitorioso porque ele não venceu por ele, ele venceu pelos indefesos. Ele venceu pelos seus próprios opressores, aqueles que o oprimiam, aqueles que ainda viriam a nascer como eu, nascer em pecado, nascer perdido, nascer condenado, meu Deus. Jesus morreu por mim, e ele foi um grande vencedor. A fé de Cristo na obra redentora da cruz foi um ato de amor de tal maneira que o Senhor deu a ele, o Senhor deu a Jesus essa fé, o Senhor deu a Jesus o Espírito Santo, porque Jesus não teria como humano como reagir daquela maneira. Jesus reagiu porque o Senhor, meu Deus, o Senhor ungiu, o Senhor deu a ele condições de fazer o que o ser humano, aquele que é nascido da carne, não tem condições de fazer, a não ser que recebeu o Espírito Santo. Que nós venhamos a receber o Espírito Santo, para que a nossa regeneração, ela seja ativa, ela seja progressiva, nós sejamos regenerados sim, nós venhamos a nascer de novo, Pai. Conceda-nos o novo nascimento pela mudança de mente, por uma vida verdadeiramente entregue ao Senhor. Não é a religião não, meu Deus. Eu sei que a religião não salva ninguém, mas a fé verdadeira, o coração sincero, a confissão sincera, a dependência de Deus, a pobreza de espírito reconhecida. Jesus disse que são bem-aventurados os pobres de espírito. São aquelas pessoas que sentem a necessidade da providência de Deus para viver. E eu sei que sem o Senhor eu não posso viver, por mais que eu possa ter coisas, mas as coisas são bens terrenos que não me darão salvação. Eu preciso sim, meu Deus,
depender de Jesus firmemente, sem vacilar, reconhecer Cristo como Salvador, dobrar os meus joelhos, cada vez mais eu reconheço a minha insignificância, a minha pequenez, como cada membro dessa igreja, porque eu oro por todos nós. Essa oração não é a oração minha não, Senhor, é a oração da igreja em concordância, é a oração da congregação. Nesse momento aqui nós estamos fortalecendo uns aos outros, todos estão concentrados em Ti, fortalecendo uns aos outros. Então dê vida ao Teu povo, porque o Teu povo tem fé. Dê vida ao Teu povo, salva a mãe, salva o filho, salva o pai, salva a esposa, salva o marido, salva a avó, salva o neto, salva as crianças, salve a todos nós, Senhor, porque temos fé em Ti. Nós somos salvos pela fé. Nos conceda essa graça, pelo Teu Filho amado, que foi crucificado, que venceu na cruz por nós. Pela fé nele tenhamos a vitória, tenhamos a salvação, tenhamos a libertação. Se tiver alguém doente aqui no nosso meio, eu aproveito esse momento também para pedir pelos enfermos. Eu levanto as minhas mãos em direção a esse povo pela fé. Pela fé, meu Pai, eu proclamo cura aqui nesse lugar. Eu proclamo cura, eu proclamo libertação de doenças físicas, nódulos, parentes doentes, parentes esquizofrênicos, parentes depressivos, pessoas depressivas. Todo mal que houver aqui, meu Deus, como o Senhor já nos perdoou os pecados, como eu creio, digam glória a Deus, o Senhor também cure o corpo. Cure o corpo dessa mulher, cure o corpo desse homem, cure essa pessoa enferma pela qual há uma intercessão. Tem pessoas que estão fora daqui, mas estão sendo, meu Pai, nesse momento, recebendo uma intercessão. Toca com Teu poder e abençoa. Toca com Teu poder e abençoa, meu Deus. Abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa o Teu povo. Vai curando a dor, vai retirando a enfermidade, vai retirando o espírito de opressão. Pessoas que estão dependendo de remédios, pessoas que não estão sem paz, pessoas que não estão vivendo bem, pessoas onde há opressão dentro de uma casa. Eu creio no poder de Deus. A opressão que há nessa casa, a opressão que há no seio dessa família, em nome de Jesus, meu Deus, liberta agora. Pela fé que eu tenho na obra do Salvador, pela fé que eu tenho na providência de Deus, esse homem não será destruído, esse homem não será destruído. Saia toda a miséria, o espírito da miséria, da desgraça, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que saia, porque cremos no nosso Deus, na misericórdia, na graça e no poder do nosso Salvador. Toda a igreja diga: eu creio e recebo a minha libertação, a minha cura, a cura da minha casa, da minha família, a purificação da minha alma, a iluminação da minha consciência com a verdade de Deus. Obrigado, Senhor. Digam amém. Irmãos, Cristo crucificado parecia, olhe para mim por favor, Cristo crucificado parecia uma vítima indefesa. Amém? Naquelas circunstâncias esmagadoras que Cristo sofria ali, ele parecia uma vítima indefesa. Mas o importante, irmãos, o que eu vejo e o que eu vi analisando essa palavra hoje, foi que Jesus não se sentiu como uma vítima. Amém? Jesus não se sentiu como um coitado, e a igreja olha Jesus na cruz como um coitado. Mas na verdade, os coitados
somos nós. Você olha para Jesus na cruz e você chora, mas você tinha que chorar de alegria. Você tinha que chorar de alegria. Você tem que participar da ceia dando graças a quem? A Deus. E a palavra diz isso. Lembrar o propósito da morte. A palavra diz que o propósito da Santa Ceia é lembrar. Primeiro ponto, eu estou aqui para quê? Lembrar. Eu tenho que lembrar. Isso é importante para quem quer exercitar a fé. Eu tenho que lembrar que Jesus morreu pelos meus pecados. Depois ele diz que eu tenho que agradecer. Amém? Agradecer pelo vencedor ter morrido pelo coitado. Olha o coitado aqui. Coitado sou eu. Vencedor é Cristo. Coitado somos nós. Nós teríamos que estar tristes pela nossa condição, e muitas vezes não estamos. Nós teríamos que estar tristes não por achar que Jesus foi uma vítima indefesa nas mãos dos opressores, mas ele foi forte. Naquele momento ali, o fraco estava sendo o quê? O aparentemente fraco, melhor dizendo, me corrigindo, estava sendo o quê? Estava sendo forte. Aquele que parecia que estava ali subjugado, estava numa extensa atividade, irmão Sérgio. Jesus naquele momento ali, igreja, ele estava na atividade, no ponto mais alto do ministério dele. Ponto mais alto do ministério. Consumando o plano de salvação. E isso a igreja tem que entender, a igreja tem que receber isso. A igreja tem que entender que aquela execução, ela era para nos salvar. Aquela atividade de Jesus ali foi para nos salvar. Aquela fé ativa de Jesus, aquela fé viva de Jesus, aquela fé crescente de Jesus, porque a cada momento o problema ia só se agravando, o sofrimento era maior, a dor era maior. E Jesus não deu para trás, Jesus não desistiu, irmãos. Aquilo ali estava fazendo de Cristo o maior vencedor de todos os tempos. E Ele é o maior vencedor de todos os tempos. Quem crê, levante as mãos e diga glória a Deus. Jesus, Ele é o maior vencedor. Venceu por nós. Ele não venceu por Ele, não. Ele venceu por nós. Ele venceu por nós. Ele foi o maior vencedor por meio de quê, pastor? Principalmente por meio do amor. Eu entendo, irmãos, que não são as circunstâncias. Não foram as circunstâncias. Jesus não viveu, não vivenciou as circunstâncias. Porque ele já estava vencendo desde o começo. Jesus estava vencendo no ministério dele desde o dia que ele nasceu. Amém? Desde o dia que ele tomou essa missão de nos salvar, ele já estava vencendo. E ele não viveu pelas circunstâncias, porque se ele vivesse pelas circunstâncias, ele estaria amaldiçoando todas as pessoas pelo que fizeram com ele. E é como nós reagimos. Nós reagimos assim. Nós vivemos pelas circunstâncias. Se está tudo bem, nós estamos alegres. Se está tudo mal, nós estamos o quê? Nós estamos tristes, nós estamos sofrendo. Mas se está tudo bem, se as coisas estão todas a nosso favor, nós damos glória a Deus. Mas se as coisas estão complicadas para nós, nem na igreja nós queremos vir. Tem gente que nem vem na igreja por quando está com problema. Ah, pastor, eu não vou não porque eu não estou bem. Mas Jesus não. Em meio àquelas circunstâncias mais penosas, em meio àquela situação angustiante, irmãos, no momento da crucificação, o ponto mais alto, o momento que ele estava sendo crucificado,
nós vemos nele a revelação da vitória. Digam glória a Deus. Ali estava a revelação da vitória. Vitorioso em quê, pastor? Vitorioso no amor. Ele nos ensinou que ele foi vitorioso, mas praticando o quê? O amor. Tem gente que é vitorioso praticando ódio. Se sente, né, vitorioso. Se sente vitorioso ofendendo, se sente vitorioso retrucando, se sente vitorioso confrontando, mas Jesus confrontou tudo com amor. Aquilo que ele ensinou à igreja, ele praticou na crucificação. Um dos ensinamentos mais elevados de Jesus, irmãos, foi esse: amem os vossos, o quê? Inimigos. A gente não precisa pedir para amar amigo. Amar amigo é fácil. Amar quem ama a gente é fácil, irmãos. Mas um cristão, ele só cresce, ele só mostra a espiritualidade quando ele faz mais do que o normal. Um cristão, ele só mostra que ele é cristão quando ele é capaz de uma prática sobrenatural. É isso que é mais do que o normal. O normal todo mundo o quê? Todo mundo faz. O que tem mais lá na rua são normais. Mas a igreja, a comunhão com Cristo produz seres sobrenaturais. A comunhão com Cristo produz homens elevados, mulheres elevadas. Pessoas que vencem não pela força, mas vencem pelo amor. E Jesus venceu pelo amor, irmãos. Jesus venceu pelo amor. A vitória de Jesus foi pelo amor, e ele praticou o que ele ensinou. O que eu acho interessante em Cristo, que ele não manda igual o fariseu, não. Mas primeiro ele fez e depois ele mandou fazer. Primeiro ele fez, depois ele mandou fazer, depois ele deu condição de fazer. Olha só que coisa linda. Ele não só mandou, não. Ele fez, mandou e deu recurso. Porque ele disse assim: olha, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar outro o quê? Outro Consolador, o Espírito Santo. E ele disse assim: e eu estarei com vocês até a consumação dos... Eu estarei junto. Quem crê que Jesus está junto consigo, diga glória a Deus. Você tem que crer: pastor, Jesus está comigo. Então ele ensinou o amor aos inimigos, mas ele praticou o amor em relação aos inimigos. Digam glória a Deus. Jesus praticou isso. Jesus praticou isso, irmãos. A elevação, como ele era elevado espiritualmente, como o coração de Jesus era puro. Quando alguém ofende a gente, nós não temos disposição nenhuma de continuar um relacionamento com essa pessoa. Nós não queremos que essa pessoa tenha nenhuma oportunidade. Nós queremos vingança. O que manifesta no coração de um ofendido é o ódio. Amém? Mas Jesus não. Jesus venceu todo mundo pelo amor. Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, praticando o quê? O amor. Mas o que ele fez, pastor? O que ele fez na cruz? Primeira coisa, ele orou. Momento difícil, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que orar. Ele disse aos discípulos no Getsêmani: orem para que não caiam em tentação. A carne é o quê? É fraca, mas o espírito é o quê? O espírito é forte. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Mas o espírito precisa de ser desenvolvido. O espírito, irmãos, a capacidade, a consciência espiritual. A consciência, eu estou falando de consciência. O espírito é o poder ativo que o homem tem.
Não é o coração, não. O coração, a palavra diz que é o quê? A palavra diz que o coração é enganoso. A palavra diz também que o coração é fonte de quê? Da vida. Provérbios fala isso. Provérbios 4 fala isso, que o coração é fonte de quê? Da vida. O coração, no coração nascem o quê? Pensamentos. Aí você pensa assim, pastor, meu pensamento nasceu na mente. Não, seu pensamento nasceu no coração. A mente é juíza. A mente é consciência para você decidir o que é certo e fazer o que é certo. Quando você não tem consciência do que é certo, você é ignorante. Amém? Jesus, ele quer que nós tenhamos tempo para que a nossa consciência seja iluminada. Jesus, ele está dando tempo para você acordar. Jesus está dando tempo para você se arrepender mediante o que, pastor? Uma iluminação do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, mediante a graça de Deus, que você se arrependa. Diga glória a Deus. A obra dele foi essa, a obra de Jesus foi essa, não foi outra. Mas a primeira coisa que ele fez naquele momento ali de dor, ele não estava preocupado com ele, porque ele sabia que ele era um instrumento de Deus. Ele estava dentro do propósito, ele estava dentro de uma obra maravilhosa de salvação. Então o problema não era ele. Pode bater, pode açoitar, pode cuspir, pode puxar o cabelo, pode arrancar o cabelo, pode arrancar a barba. Jesus não estava voltado para as circunstâncias, mas ele estava voltado para o propósito. Qual era o propósito, pastor? Salvação do mundo. Qual era o propósito? A nossa salvação. Qual era o propósito? A sua salvação. Qual era o propósito? A minha salvação. Digam glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Exaltado seja o nome do Senhor, bendito seja o nosso Deus por ter planejado a nossa salvação, bendito seja o nosso Senhor Jesus por ter suportado tudo, sem reclamar, sem desistir, sem murmurar. Ele não murmurou, irmãos, ele não murmurou, mas ele firme no propósito, ele sabendo que aquele ato agressivo dos opressores estava machucando o coração de quem? Aquele sofrimento do filho estava fazendo sofrer a quem? O pai. Certamente Deus, vocês acham que Deus estava satisfeito com o que ele estava vendo? Ele envia o filho dele, e o filho dele sendo crucificado. Pastor, mas Deus não sabia, não era esse o plano? Era o plano, mas Deus não escolheu ninguém para bater em Jesus. Deus não mandou ninguém crucificar Jesus. Cada um fez por livre o quê? Consciência. Ah, mas não sabia, mas fez. Mas deveria o quê? Deveria saber. Por que deveria saber? Porque Jesus mostrou pelas obras, porque Jesus falou. Eles viram o poder de Cristo, eles viram o amor de Cristo, eles viram Cristo alimentando miseráveis, eles viram Cristo curando, eles viram Cristo dizendo vai, não peques mais, eles viram as escrituras se cumprindo, as profecias messiânicas se cumprindo em Cristo Jesus. Mas eles continuaram o quê? Ignorantes. Irmãos, tem muitas coisas que nós já deveríamos saber e continuamos o quê? Ignorantes. Amém? Muitas coisas nós já deveríamos saber, porque nós já vimos, porque nós já ouvimos, porque nós já aprendemos, mas nós somos o quê? Muitas vezes somos ignorantes. E Jesus
para não dizer que eles eram atrevidos, porque na verdade a ignorância, aquela classificação de ignorância, é porque Jesus foi maleável, ele sempre foi maleável. Jesus nunca quis dizer assim, miseráveis, desgraçados, atrevidos, pessoas sem temor de Deus. Ele chegou a falar isso com os fariseus, raça de víboras, mas com os pecadores não. Os pecadores, ele tratou todo mundo como pecador, para dar oportunidade. Essa palavra aqui foi para os judeus, porque quem crucificou Jesus foram os judeus, não foram os gentios não. Quem recusou Cristo foi quem já tinha recebido a salvação. A mensagem da salvação foi pregada por Moisés, porque Moisés disse, olha, virá um profeta, e vocês vão ter que ouvir esse profeta. Esse profeta vai falar de uma forma diferente. Esse profeta vai agir de uma forma diferente. Os profetas messiânicos anunciaram Cristo, ou seja, Jesus vem, Jesus desce do céu, em seguida, Jesus é encarnado, nasce de uma mulher, como estava previsto, desde Gênesis 3,15. Amém? Eles conheciam as profecias, eles conheciam a lei, eles tinham todos os recursos para conhecer Cristo. Mas se nós nos lembrarmos, quando Jesus nasceu, ninguém despertou para o evento. Mas vieram 3 reis magos que viajaram 700 quilômetros para ver Jesus Cristo. Levaram 2 meses a 3 meses viajando, ou mais até, para ter um encontro com Jesus. Mas os judeus mesmo, os judeus, os donos, o povo escolhido, o povo que teve o privilégio das bênçãos divinas, o povo que teve o privilégio da revelação, não reconheceu o Salvador, irmãos. Não reconheceu o Salvador, mas o Salvador, ele é tão brando, que ele ora ao Pai. Ou seja, já que eu vim para salvar, já que eu sou o Salvador, eu não vou ser o juiz. Já que eu sou o Salvador, eu vou dar tempo ao tempo. E é o que nós estamos tendo, irmãos. Estamos tendo tempo, pela paciência de Deus. Pela paciência de Deus, Jesus ainda está rogando por mim. Pela paciência de Deus, Jesus ainda está rogando por você. Mas muitas vezes, nós estamos sendo atrevidos. E se nós formos julgados como atrevidos, o nosso fim vai ser terrível. Ele ainda está chamando você de ignorante, mas no fundo você é atrevido. Ele está dizendo que você não conhece a verdade. Ele está dizendo que você não conhece, que ele não conhecia que ele era o Salvador, ou que você ainda não ouviu o Evangelho, ou que você não sabe que homicídio é crime, que adultério é crime, que prostituição é crime. Porque está na lei de quem? Na lei de Deus. Nós damos umas de que não estamos sabendo de quê? Nós não estamos sabendo de nada. Então Jesus, por ser muito amoroso, ele vence pelo amor, ele venceu pelo amor. E ele tem vencido pelo amor. Ele tem ganho muitas almas pelo amor. Ele mostra o quanto ele ama desde sempre. Porque ele é amor. Desde sempre, desde a eternidade, ele tem vencido pelo amor. Por quê, pastor? Porque ele é o amor. Porque o plano de salvação foi estabelecido muito antes de tudo. Pela onisciência de Deus. Deus sabia que tudo isso ia acontecer, pastor? Sabia. Deus sabia que os judeus iriam rejeitá-lo? Sabia. Mas ele traçou um plano. E ele deu tempo. Ele deu tempo para os judeus. Ele chamou os judeus ao arrependimento através de Pedro. Antes do evangelho ser pregado aos gentios, ele chama os judeus ao arrependimento e diz: olha, se vocês se arrependerem,
vocês vão ter refrigério. Deus vai enviar o Cristo Salvador. Teremos a segunda vinda de Cristo. Mas o que aconteceu? Os judeus fizeram o quê? Recuaram, negaram. Nem depois da crucificação, nem com a pregação de Pedro, os judeus, a nação de Israel, ela decidiu se converter a Cristo. Por isso que o Evangelho foi estendido graciosamente a nós, irmãos. Foi estendido a nós. Mas Deus sabia de tudo? Sim ou não? Claro que sabia. Deus sabia que a glória dele ia ser muito maior. Deus sabia que quanto mais tempo ele desse, mais almas ele iria o quê? Ele iria arrebanhar, como ele tem feito isso. Ele tem feito isso, pastor, por que o tempo? Por que Jesus não voltou ainda? Irmão, ele não voltou ainda, porque se ele voltar, você vai para o inferno. Às vezes você está falando assim, eu quero que Jesus volte, mas isso é temerário. Queria que Jesus voltasse, que eu estou doido para descansar. Cuidado, hein? Está doido para descansar? Aí quando você chegar lá, peraí, não é aqui não? Não, mas você é aqui, mas eu quero voltar. Eu quero ter mais um tempinho, faz igual o rico. Senhor, me manda lá para falar com meus irmãos, para dizer a eles que o negócio aqui, a barra aqui é pesada. Jesus falou, não, que isso? Não, você não vai sair daqui não. Seus irmãos que ouçam o Evangelho. A chance nossa é agora. A chance de sair da ignorância é agora. Jesus está dando paciência, está tendo paciência. Jesus está sendo amoroso. Jesus não está considerando a nossa agressividade. Jesus não está considerando, irmãos, como eu disse aqui, o nosso atrevimento. Mas Ele sabe que nós estamos sendo atrevidos. Mas Ele está dizendo assim, pai, aguenta um cadinho, que eles são o quê? Eles são ignorantes. Amém? Aguenta um cadinho. Não tem aquela parábola do agricultor que chega para o servo dele e diz assim, corta essa vinha, porque essa vinha já tem 3 anos, ela não produz nada. Vocês já viram essa passagem? Aí ele fala assim, não, Senhor, me dá mais um ano para eu cuidar dela, para ver se ela produz. Se ela não produzir, eu só corta. É esse tempo de Deus que nós estamos tendo. Como vinhas improdutivas, irmãos, vidas improdutivas, vidas sem boas obras espirituais. Eu não estou falando de obras de homens, mas eu estou falando de obras impulsionadas por um coração que nasceu do Espírito Santo. São essas obras que realmente nos dão o testemunho. São essas obras. Foi igual o irmão que eu estava falando com ele ontem. Ele disse assim, pastor, fui pregar numa igreja aí, eu já fiz seminário, aí cheguei lá na igreja, preguei a palavra, aí depois que eu terminei a palavra, veio um irmão, todo mundo me chamando de pastor, glória a Deus, aí veio o irmão, disse assim, olha gente, ele ainda não é pastor. Aí eu falei, sabe por quê? Porque seu colega é um fariseu. Porque seu colega vive da ordenação dos homens. Porque quem diz que você é pastor é Jesus Cristo. Quem te ordenou foi Jesus Cristo. E o pastor não é conhecido pelo papel, não. Inventaram faculdade de teologia, mas isso é para ganhar dinheiro. Isso é para ganhar dinheiro. A faculdade de teologia não é de graça, não. Se você for fazer faculdade de teologia hoje, você vai ter que pagar de 200 a 300 reais no mínimo. Amém? Aí eles conseguiram diploma legalizado no MEC, porque se não for no MEC, essa teologia não vale nada. Mas eu disse a ele, irmão, você tem que passar por um concílio, mas você já está ordenado por quem? Por Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Por que as pessoas te chamaram de pastor dentro da igreja? Por causa das suas o quê? Das suas obras. Não foi por causa do seu diploma. Porque se eu chegar com diploma e dizer primeiro, todo mundo, eu sou pastor, vou pregar, mas eu sou pastor, tá? Eu sou pastor. Aí eu chegar aqui e falar bobagem. Na verdade eu não sou pastor.
Pastor, ele é ordenado, ele é iluminado pelo Espírito Santo, não é pelo homem, não é pelo concílio. A convenção inventou o concílio? Inventou, mas não foi Jesus que inventou. Jesus levanta o homem pela fé. Jesus levanta o homem pela sinceridade dele. Jesus levanta ele primeiramente pela entrega. Ah, pastor, mas tem um formalismo. Tudo bem, você faz parte dessa convenção, aí você tem que cumprir. Mas você já é um homem de Deus, você já é uma mulher de Deus pelas suas obras. Eu tenho que ter honra, não é do papel, não é do diploma, não é do diploma assinado pelo bispo, assinado pelo presidente da igreja, assinado pelo presidente da convenção. Eu tenho que ter a honra, porque eu estou pregando a palavra de quem? Porque eu estou pregando o evangelho, porque eu estou ganhando almas, porque eu estou exercitando boas obras do Espírito Santo. Digam glória a Deus. E é isso que nós temos que entender, irmãos. Jesus estava fazendo a obra de Deus, Jesus era Deus, Jesus ora pedindo a Deus para perdoar aqueles homens. E da mesma forma ele tem feito até os dias de hoje. Jesus tem pedido perdão, Jesus tem pedido misericórdia por nós. Amém? Ele disse o quê? Vamos lá. 34. E dizia Jesus: Pai, o quê? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Digam glória a Deus. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus ora pelos seus perseguidores, irmãos. Ele levanta um clamor: Pai. Ele não reclamou dos pregos, ele não reclamou da agonia, ele não reclamou da dor, ele não reclamou do sofrimento. Isso são circunstâncias. Ele não olhou para as circunstâncias, mas ele olhou para você, ele olhou para mim, ele está olhando para você, ele está olhando para mim. Digam glória a Deus. Ele está rogando por nós: Pai, perdoa-lhes. Eu não estou preocupado com a dor, eu estou enfrentando essa dor, mas eu estou buscando o Senhor, eu estou buscando comunhão com o Senhor. Jesus confiava de forma inabalável, igreja, em Deus. Estava difícil para ele, sim, mas ele procurou comunhão com Deus. Está difícil para você? Está difícil para você, irmã? Levanta a cabeça. Está difícil para você? Busque comunhão com Deus. Mas não reclame da sua situação, não reclame da opressão, não reclame das acusações que você tem recebido, irmão. Ah, pastor, ninguém gosta de mim, todo mundo está falando do meu passado. Então se apegue primeiro com o Pai. Tem muita gente te fazendo sofrer, se apegue com o Pai. Ele logo clamou: Pai, Pai, eu estou no propósito, Pai. Eu confio em Ti, Pai. Eu estou sofrendo, Pai, mas eu estou dentro do propósito. No ponto mais alto do sofrimento, no ápice do seu sofrimento, que foi a crucificação, Jesus roga: Pai. Amém? Naquele momento ali, irmãos, se vocês visualizarem isso, imaginarem aquele momento, parecia o que, pastor? Uma causa perdida. Parecia uma derrota. Cristo crucificado parecia uma derrota. Mas ele olha para cima e clama: Pai. Ele olha para cima e pede. E ele faz uma petição curtinha a Deus, com uma só palavra: perdoa-lhes. Olha como que ele nos amou. Ele não pensou nele, irmã. Dá para você perceber isso, que Jesus não pensou nele? Dá para o senhor perceber, seu Edinho, que Jesus não pensou nele, pensou no Senhor? Ele pensou nos seus sofrimentos, ele pensou nas acusações que poderiam recair sobre o Senhor, sobre a minha pessoa. Ele pensou na hostilidade dos nossos sofrimentos por causa dos nossos pecados, mas ele chega no justo juiz e diz: perdoa-lhes. É isso que ele está pedindo a Deus pela vida do senhor. É isso que ele está pedindo a Deus pelo senhor, seu Carlinhos.
É isso que ele está pedindo a Deus por você, Lilson. Apesar de nós estarmos cheios de problemas, Jesus está apostando que vai haver uma mudança, que vai haver uma transformação. E nós não podemos ignorar essa oração, irmãos. O empenho de Cristo desde esse momento horrendo, esse momento difícil, esse momento sofredor, porque ele era chamado de servo sofredor, mas sofreu por nós, não sofreu por ele. Pai, perdoa-lhes. Ele ora em favor dos opressores humanos. Ele orou em favor daqueles sacerdotes que o condenaram. Por quê, pastor? Porque os sacerdotes foram lá, torceram a lei para condenar Jesus Cristo, para incriminar Jesus. Herodes despreza Jesus. Herodes desprezou Jesus, desprezou Pilatos da mesma forma, brincou com ele. Pilatos viu seus interesses políticos, apesar de saber que Cristo era inocente. Ele coloca um inocente para ser julgado. A multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas Jesus não leva a mal o que os adversários, o que os inimigos estavam fazendo com ele, mas ele permanece num nível espiritual elevado. Ele não olha para as circunstâncias, ele não deu significado às agressões. O problema nosso é que a gente dá significado às agressões. Nós damos significado às circunstâncias que nós estamos vivendo. Se é dificuldade, vai haver murmuração. Se é dor, vai haver grito. Se é injustiça, vai haver desejo de vingança. Mas Jesus não. Jesus não pensou em nada disso. Vocês têm que parar e pensar: peraí, Jesus não pensou nele, ele pensou em mim. Jesus não pensou nele, ele pensou em nós. Ele pensou em Herodes, ele pensou dos fariseus, ele pensou naquele povo, aquele povo indigno. O que ele deveria sentir, pastor? Indignação, mas ele não sentiu. O que ele deveria sentir? Raiva, né, irmã? Ele deveria sentir raiva, meu filho, mas ele não sentiu. O que nós estamos fazendo com Cristo ainda hoje é motivo dele ter raiva de nós, dele ter ira de nós, mas ele está diante do trono de Deus pedindo por nós. Diga glória a Deus. Jesus está pedindo por nós. O argumento dele era esse: perdoa. O argumento dele era para perdoar, ao invés da indignação. Povo indigno, Senhor, como é que esse povo, eu fiz tanta coisa para esse povo, olha o que esse povo está fazendo comigo. Não, ele não tocou no assunto. Ele não tocou no assunto. Ele não falou da dor que ele estava sentindo. Uns dizem que ele desmaiou na hora que os pregos foram cravados, mas ele não perdeu a consciência. Ele volta a si e faz essa oração. Ele volta a si e pede clemência pelo povo. Ele não pediu clemência por ele. Ele não imprecou maldições sobre o povo. Ele poderia muito bem mandar fogo sobre esse povo. E quem sabe Deus não mandaria. Se ele decidisse condenar, quem sabe Deus não mudaria o plano. Amém? Mas Jesus orou primeiro. Primeiro ponto, pastor, Jesus ora. Segundo ponto, Jesus pede para perdoar, para Deus perdoar. Naquele lugar terrível, igreja. Sabe como que era chamado o Calvário? O lugar da caveira. O monte da caveira. Amém? O Gólgota. Por que, pastor, que era chamado assim? Uns dizem que tinham muitos crânios, muitos ossos ali naquele lugar. Outros dizem que porque era o lugar da execução e tinha uma caveira como símbolo da morte. Imaginem só, num lugar como esse eu vou pensar em alguém? Eu vou pensar no meu inimigo? Humanamente eu vou pedir socorro, humanamente eu vou querer fuga, humanamente eu vou gritar pela minha dor, mas Jesus não, Jesus estava preocupado conosco. Jesus colocou em prática o ensino do amor pelos inimigos. Um dos maiores ensinos foram colocados em prática ali como exemplo para nós.
exemplo de amor, exemplo de misericórdia, foi o que Jesus praticou. Para quê, pastor? Para que nós tivéssemos a oportunidade do arrependimento que nós estamos tendo hoje. Por isso que ele está rogando, ele continua rogando, a oração dele não parou aqui. A palavra de Deus diz que Jesus está rogando por nós diante do trono da graça. E ele quer que a igreja o honre aqui na terra. Ele quer que nós realmente estejamos arrependidos. Ele quer que realmente nós tenhamos consciência do que ele fez, despertados pelo preço alto que ele pagou pelos nossos pecados. Por ele estar até hoje lutando pelo nosso arrependimento. Ele não julga, irmãos. Ele não julga, ele não condena. Ele não dá significado ao nosso pecado. Ele não dá significado ao nosso pecado. Como ele fez com Judas. Ele falava, mas não apontava. Como ele fez com a mulher adúltera. Vá e não peques o quê? Não peques mais. Ele não dava significado ao pecado. Ele chamou aquela mulher de samaritana, levando aquela mulher a um despertamento. Ele pergunta a ela, ele manda ela, chama o seu marido. Mas ele não disse, você é uma prostituta, você é uma adúltera. Não. Por que ele falou então, pastor, que ela teve 5 maridos? Porque na hora que ele falou, a consciência dela acusou, mas ela ficou o quê? Ela não confessou. Então, já que ela não confessou, ele recorre. Você teve 5, mas nenhum dos 5 era seu marido. Já que você não confessa, eu vou mais fundo. Já que você não confessa, a segunda palavra é mais forte. Porque eu tenho que despertar você. Eu tenho que fazer você sair da ignorância. Eu tenho que fazer você sair desse atrevimento. Porque se não é ignorância, é atrevimento. Ignorância é quem faz sem saber. E atrevimento é quem comete o pecado sabendo que é pecado. É quem comete o pecado depois de ter recebido a revelação. É quem comete o pecado depois de ter consciência do pecado. Então, no fundo, nós não somos ignorantes. Nós somos atrevidos. Talvez alguém queira sair daqui como inocente, mas na verdade você é culpado. Mas só que quem vai te acusar, Jesus não quer que o pastor acuse pecador dentro de igreja. Não. Isso é proibido. Mas a palavra de Deus, ela veio para despertar nosso o quê? Nossa consciência. Eu espero que nessa noite cada um busque na sua consciência reconhecer os seus erros e seus defeitos. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, diante de pecadores insolentes, deliberados, Jesus desconsidera isso e diz: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa porque eles estão cegos. Perdoa porque eles são ignorantes. Eles estão cometendo coisas que eles não entendem. Eles não têm noção da grandeza, da enormidade dos seus pecados. Mas na alma de Cristo, uma alma limpa, pura, não havia ressentimento, irmãos. Não havia ira. Não havia desejo de punição. Como ainda hoje, Cristo está da mesma maneira. Jesus não quer acusar ninguém. Jesus não está irado com ninguém. Jesus não está ressentido com ninguém. Mas Ele continua trabalhando diante de Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra, pelos anjos, por todos os recursos espirituais, para que cada um de nós seja iluminado na consciência e desvendado os males, os nossos pecados que estão dentro da nossa mente e já viraram até obras más. Pare e pense agora. Feche a Bíblia.